mais um domingo, Pai, porque nós podemos te louvar, te agradecer e aprender um pouco mais, Deus, da tua palavra. Nós somos gratos, Deus, que cada um aqui possa sair um pouco mais sabedor da sua palavra, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos em teu nome. Amém. Amém. Vamos lá? Então, como eu já falei aqui, só mais um lembrete, a gente tem o Instagram, Facebook, Twitter, a página no YouTube e temos o WhatsApp para vocês entrarem em contato. Quem não tem os números, né, os canais oficiais estão aí. Mas qualquer coisa pode levantar a mão, pedir no chat que a gente sempre passa, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aí essa aula. Essa é para Deus. Quem já viu aquela expressão aí, faz uma para Deus ver, hein? Então, assim, o intuito aqui é servir o Senhor de modo responsável, intencional e produtivo. Alguém sabe o que é... Alguém já procurou no dicionário o que é sucesso? O que quer dizer sucesso? Para quem nunca procurou, é isso aí. É aquilo que é um substantivo masculino, é aquilo que sucede, é um acontecimento, é um fato, uma ocorrência. Número 2 é qualquer resultado de um negócio, de um empreendimento. Ou seja, é tudo aquilo que acontece, o que você fez para acontecer e que gerou uma ocorrência, que fez um acontecimento, que foi bem sucedido, né? Vocês aí que estão nessa fase de adolescência, que vão entrar aí em busca de trabalho, alguma coisa assim do tipo, vocês já se perguntaram quais são os passos para o sucesso? Qual que é o segredo daquela pessoa bem-sucedida, hein? A gente já se perguntou, já ou não? Ou só eu que me perguntava, ou até hoje eu me pergunto ainda? Cadê as pessoas mais novas que estão na adolescência? Ajuda nós aí, ó. Pode ser você também, Kleber, que já passou da adolescência, mas eu tenho certeza que você ainda se pergunta isso. Repete a pergunta, por favor, Fê. Quais são os passos para o sucesso? Você já pensou nisso? Sim, com certeza. Inclusive, você estava falando aí de se a gente já pensou numa pessoa de sucesso, o que ela fez para chegar lá e tal. A gente estava conversando sobre isso, né, Mari, na célula, agora esse meio de semana, com relação a essa questão de comparação. Que, Sim. lógico, a gente pode ter como exemplo tal, só que a gente também tem que entender que tudo tem seu tempo, né? A gente pode exatamente fazer as mesmas coisas que essa pessoa fez e não necessariamente ter o mesmo sucesso do que ela no mesmo tempo. Né? Mas com certeza a gente tem que estar buscando se preparar, seja aí estudando, fazendo o que a gente chama de network, ou os contatos com outras pessoas, né? E em vários lugares. Que mais? Estudando, conhecendo pessoas, deixa eu ver. Também tem experiência profissional, né? Que a gente aprende mais fazendo do que qualquer outra coisa. Acho que é esse o caminho. Exato. E nisso que você falou é engraçado, que a gente acaba, querendo ou não, a gente acaba se comparando ao próximo, né? Então, assim, você trabalha no mesmo lugar, tem um colega de trabalho seu, e ele tem um devido sucesso, sei lá, vamos falar de vendas. Uma pessoa trabalha com vendas e um vendedor, ele vende, sei lá, X, ele bate a meta todo mês e você não bate, você sempre, às vezes, ele tenta e não consegue. E, querendo ou não, às vezes você acaba se comparando a essa pessoa, né? Ali dentro do próprio ambiente de trabalho, só que são momentos diferentes, né? A gente nunca pode se cobrar pelo sucesso do outro. Então, assim, a gente tem que buscar a nossa meta, o nosso foco, o nosso desenvolvimento. Sim, e aí tem uma outra questão, né? Você também tem, às vezes, aquela pessoa tem o dom da venda, usando o exemplo que você tem. Também. Ela já veio com esse dom, que é uma coisa que já veio meio que com ela já, coisa que você vai ter que desenvolver de outra maneira. Isso vai levar mais tempo. Exatamente. Tem várias coisas que podem ser aplicadas aí. O tempo de casa da pessoa, ela já tem um conhecimento, ela já está há anos no processo. Tudo influencia. Só que a gente acaba realmente se cobrando, né, de ter um sucesso e acaba se comparando com as outras pessoas, né? Sim. Mas a gente vai falar um pouco mais de sucesso, né? A gente vai contar um pouco uma parábola. A dona Ilana aqui que vai dar uma lida, que é a parábola das minas. Não sei se alguém já ouviu falar, está em Lucas 19, do 11 ao 27.
Pausou aí? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Eu tive que né? A gente tem que travar o áudio aqui para não ficar dando microfonia. Bom, eu vou ler aqui rapidinho para vocês, a parábola inteira, tá? Vamos lá. Então, tá lá em Lucas 19, 11. As 10 moedas de ouro. Ou a parábola das 10 das 10 minas, as 10 moedas de ouro. Jesus contou uma parábola para os que ouviram o que ele tinha dito. Agora ele estava perto de Jerusalém e por isso eles estavam pensando que o reino de Deus ia aparecer logo. Então Jesus disse: certo homem de uma família importante foi para um país que ficava bem longe, para lá ser feito como rei e depois voltar. Antes de viajar, chamou 10 dos seus empregados, deu a cada um deles uma moeda de ouro e disse: vejam o que vocês conseguem ganhar com esse dinheiro até a minha volta. Acontece que o povo do seu país o odiava e por isso mandou atrás dele uma comissão para dizer que não queriam que aquele homem fosse feito rei deles. O homem foi feito rei e voltou para casa. Aí mandou chamar os empregados a quem tinha dado dinheiro para saber quanto haviam conseguido ganhar. O primeiro chegou e disse: patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 10. Muito bem, respondeu ele. Você é um bom empregado. E porque foi fiel em coisas pequenas, você vai ser o governador de 10 cidades. O segundo empregado veio e disse: patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 5. Você vai ser o governador de 5 cidades, disse o patrão. O outro empregado chegou e disse: patrão, aqui está a sua moeda. Eu a embrulhei num lenço e a escondi. Tive medo do senhor, porque sei que é um homem duro, que tira dos outros o que não é seu e colhe o que não plantou. Ele respondeu: você é um mau empregado. Vou usar as suas próprias palavras para julgá-lo. Você sabia que sou um homem duro, que tiro dos outros o que não é meu e colho o que não plantei. Então, por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Assim, quando eu voltasse da viagem, receberia o dinheiro com juros. E disse para os que estavam ali: tirem dele a moeda e deem aos que têm 10. Eles responderam: mas eles já têm 10 moedas, patrão. E o patrão disse: eu afirmo a vocês que aqueles que têm muito receberá ainda mais, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E agora tragam aqui os meus inimigos que não queriam que eu fosse o rei deles e o matem na minha frente. Amém. Amém? Amém. Essa parábola aí a gente consegue aprender do quê, né? Que Jesus nos mostra como a gente deve, né, servir a Ele e continuar a missão, né, que Ele iniciou ali no começo. Fica bem claro aí, né, na mente aí de Deus que o que estava para acontecer e o que caberia aos seus seguidores, né, fazerem, né? A gente tem que ser obediente, né? A gente vai conseguir aprender algumas lições aqui, né, dessa parábola aqui, que a gente vai ver agora. A primeira é não ser rebelde. Então, em Lucas 19, 12, de 12 ao 14, a gente pode ver, né, que foi deixado, né, na verdade, uma tarefa de negociar. Então, a gente tem uma tarefa hoje. Trazendo, né, para o dia de hoje, a gente tem uma tarefa enquanto Jesus não volta. A gente que é essa de negociar. Nós devemos negociar o que a gente tem de bom hoje, né, das nossas qualidades aí para trazer vidas aí para Deus, para fazer o melhor. Então, assim, trazendo, né, de novo a parábola, o que foi deixado uma tarefa era negociem. Essa tarefa, né, de negociar, vocês viram que gerou uma rebeldia. Ou seja, gerou uma rebeldia ali daqueles súditos deles, tipo, meu, bravo pra caramba, falaram assim, eles já odiavam o cara. E, assim, eles tentaram impedir de todo jeito que ele reinasse. Só que ali não era uma coisa assim, ele tá indo buscar, lutar pelo reinado. Não, ele tava pegando o que era de direito dele já. Então, assim, eles tentaram impedir até que ele reinasse, mas eles não conseguiram. Então, assim, o que a gente vê hoje, né, de ser rebelde? A gente tem vários exemplos de rebeldia na própria Bíblia. A Ilana até tinha comentado comigo, daquele povo ingrato lá, né, de José, de Moisés levando o pessoal lá para o Egito, tirando do Egito, sabe? Tudo isso daí. Eles eram ingratos. Eles foram rebeldes com ele também.
Fala aí, Lana. Ela tá comentando aqui na minha frente. Pode falar. O pessoal tá ouvindo. Não, vai dar microfone. Não, só deixar fechado. Pode falar. Oi, pessoal, então, que eu estava falando com o Fê, que aquele povo, né, do Egito, eles foram rebeldes, eles fizeram quando Moisés precisou ir falar com Deus, escrever os 10 mandamentos, que ele ficou muito tempo fora, eles fizeram, a rebeldia deles foi tão grande e eles foram, depois, eu acho que vai entrar no segundo tópico também aqui, mas assim, eles se rebelaram contra Deus fazendo bezerros de ouro, fazendo estátuas, né, ídolos para adorar, sendo que Moisés falou, continuem louvando e adorando a Deus somente, né, eu já volto, por mais que demore um pouco, eu já volto, mas eles que quiseram, da índole das pessoas, às vezes a gente se rebelar, a gente querer ser diferente, e só que Deus não se agrada disso, a rebeldia não provém de Deus, e Deus não quer isso da gente, né? É isso mesmo. Então, assim, a gente sabe que a gente não pode ser rebelde, muito menos ingrato com quem? Com quem nos sustenta, né? Que é Deus. É isso, pessoal? É isso. Então, assim, a gente tem que entender que Jesus está ausente hoje. A gente fala assim, Jesus, está ausente, mas ele vai voltar. Então, assim, a sua volta é iminente, né? Então, assim, hoje não é um tempo mais que cabe rebeldia, sabe? A gente tem que, assim, ser encorajado a ter uma missão. Todo mundo tem uma missão, todo mundo tem uma habilidade. Então, não cabe mais rebeldia hoje em dia. A gente já falou um monte de vezes, né, ao longo do ano de rebeldia. A gente contou algumas histórias de pessoas rebeldes e a gente sabe que não há espaço mais para isso hoje. Então, assim, é fácil, né, a gente se entregar à rebeldia quando a gente está distante de Deus. Então, a gente fica um pouco distante de Deus, a gente sabe que vem a rebeldia. Então, assim, a gente acaba esquecendo, né, que vivemos e agimos por meio de sua graça. É exatamente isso, a gente fica longe de Deus, vem a rebeldia. Só que a gente esquece, né, que a gente vive pela graça de Deus. Então, a primeira lição é, não seja rebelde. Vamos para a segunda aqui. A segunda lição, não seja covarde. Lucas 19, do 15 ao 21. Essa parte é muito interessante, porque 2 servos, então a gente vê no texto, que 2 servos foram bem-sucedidos. Um ganhou 10 moedas, o outro ganhou 5 moedas. E um dos servos não. E a justificativa dele é tão engraçada que ele mesmo fala, eu tive medo. Ele teve medo, tudo bem, o rei era muito rígido, então por isso ele ficou com medo de arriscar, né? Medo de ser punido, né? Daquela coisa do fracasso, eu vou ou não vou, eu faço ou não faço. E se eu errar, alguém vai apontar o dedo para mim, não sei o quê. Então é sempre assim, né? Aquela coisa. Hoje em dia está muito na moda aquela fintechs, investir em dinheiro, esse tipo de coisa, né? Aí para os investidores aí de plantão é que vão saber falar melhor até que eu. Mas do que adianta você ter, sei lá, R$1.000 aí e deixar guardadinho aí no seu cofrezinho dentro de casa e não render nada do que um cara que vai investir, sei lá, e aplicar em algum lugar, né, para trazer um dinheirinho para você, ou que seja na poupança, não quero arriscar, investir, não, mas ele vai colocar na poupança. Então, assim, o que adianta, né, você deixar dinheiro guardado, você não se arriscar, né, trazendo para hoje em dia, você não estudar, você não levantar a mão numa reunião, não dar a sua opinião hoje em dia, do que adianta você não se arriscar? É aquela história, né, Fê? Ou não você já tem, né? Você falou Exato. de investimento aí, eu tô fazendo uns recentemente, já que a gente tá saindo menos, tá sobrando um pouco mais de dinheiro, né? Tá dando para investir um pouco. Então, isso é verdade. Assim, é lógico, a gente fica um pouco de receio, porque para você ter retornos maiores, você tem que se arriscar um pouco mais. Mas, assim, eu coloquei na minha cabeça, por exemplo, falando dos investimentos ainda, que como eu nunca tinha mexido com isso, eu coloco um pouco menos de dinheiro e vou aprendendo as lições. Entendeu? Porque já que eu não estudei como eu gostaria, como eu ainda quero fazer, vamos colocar um pouco menos de dinheiro para ver como é que funciona. Às vezes perde aqui, às vezes ganha ali, e assim vai. Isso é verdade. A gente deixa de pôr a cara a tapa para tentar alguma coisa, né? Eu tenho aprendido muito de investimento com o meu irmão, né? Assim, ele tem ajudado a gente muito aqui nas finanças de casa. E essa questão do medo, eu tenho falado muito para as meninas na célula,
que o medo, ele é bom para te avisar de algum perigo, né? Na verdade, quem fala muito isso é o tio que ensinou a gente dessa forma, o líder dos jovens. E o medo, ele é bom para te avisar que tem algum perigo à mente, né? Então, assim, o medo, ele tem o seu papel. Ele vai exercer um papel importante ali para a gente. Só que ele é bom só até um certo ponto. Depois que ele exerceu o papel dele, ele tem que sair de cena. E aí você assume. Porque se você deixar o medo controlar a sua vida, você não sai do primeiro passo, você não sai do primeiro degrau, e você nunca vai subir para alcançar níveis maiores, tanto de intimidade com Deus, tanto numa vida profissional, numa vida, sei lá, acadêmica. Você sempre vai ficar ali no primeiro degrau porque é a sua zona de conforto. Então, o medo, ele tem um papel. E o primeiro papel é ele só avisar de algum perigo. Ele de cena. É justamente isso que a Mari falou, ter medo não é errado. O errado é você deixar o medo não te deixar avançar. Exato. Exatamente, é isso mesmo. E a gente tem que começar, né? Não pode ficar postergando também. Depois é isso. O som tá ruim ou é só comigo, Fê? Não, tá ruim mesmo. R$50 aqui, vai deixando um exemplo do que o Kleber tá fazendo. Oi? Acho que o seu som tá um pouco ruim. Né? Alô? Tá cortando. Tá cortando, Tá Léo. ruim? Não, vai, agora eu acho que voltou. Fala aí. Ah, então deve ser a internet. Pode falar. Voltou? Voltou. O que tava falando, né? A gente sempre começar, né? Não ficar postergando, não ficar deixando para depois, com palavra específica, lá, esqueci o nome. E, por exemplo, eu tenho 50, consigo guardar 50, então vamos guardar R$50, assim, estipula um valor antes de você gastar alguma coisa. Estipula para futuramente querer comprar um apartamento, querer comprar um carro, um sonho que você queira, uma viagem, intercâmbio, assim, é sempre bom. Isso para tudo, né? Isso que o Léo tá falando é verdade. Eu quero ensinar como, vamos dizer assim, eu quero ser um professor igual os professores aqui por exemplo, da como é que tem que começar? Da Bíblia. Da onde eu tenho que começar? Vamos lá. Tem Gênesis e Apocalipse. Você começa um livro por vez. Um versículo por vez. Por isso que a gente tem que começar de pouquinho em pouquinho. E depois vamos escolher esse resultado. Pessoal, posso fazer só um comentário? Pode, Dani. Rapidinho, principalmente aqui, né, se falando de vida espiritual, de reino de Deus, muitas vezes, talvez você passe pela sua cabeça, mas eu não tenho nada para dividir, né? Mas se você já teve a experiência de Jesus como seu Salvador, você já tem do que falar do amor de Deus. Quando eu tinha 12 anos, eu fui convidada assim, né? Fui fazer parte lá, os adolescentes da minha igreja foram ajudar, né? Uma escola bíblica de férias num lugar bem carente aqui de São Paulo, de Osasco, né? E tanto que a gente ia de ônibus e demorava muito para chegar. E eu fui, né, aí me convidaram, eu falei, legal, né, tipo, ajudar a dar lanche, né, fazer as brincadeiras, essas coisas. E eu fui no primeiro dia e fui no segundo dia, só que no segundo dia eu era assistente de uma professora. A professora teve um problema e não pôde ir, e aí eu tive que assumir aquela sala. E daí eu falei assim, meu Deus, eu tenho 12 anos, eu sempre fui baixa, então eu quase era do tamanho das crianças. Daí eu falei assim, mas eu tenho alguma coisa, eu não posso deixar as crianças sem, a professora, aconteceu algum problema, né, há muito tempo atrás nem tinha celular, não dava nem para saber, né, nada assim, e aí eu fui e dei a aula, né, e aquilo depois fez tão bem para mim, e fez, assim, as crianças gostaram e tal, eu nem sabia, geralmente quando a gente não sabe o que fazer, você faz aquilo que você já viu, que você já participou e tudo, né? E assim, é um exemplo que eu trago de reino de Deus, mas assim, você só precisa dar o primeiro passo, porque se você coloca o seu coração, a sua oração, falando, Deus, eu quero fazer, eu não sei, é o primeiro passo. Depois todas as coisas vão colaborando, Deus prepara pessoas para te ajudarem, caminhos para você aprender, você vai buscando e Deus vai te mostrando também. Então, o importante é a gente dar o primeiro passo, né? E o primeiro passo é se colocar na brecha, né? Aceitar
e falar, ok, também não é só aceitar e não se preparar, não fazer nada, mas eu acho que isso é importante. Então, muitas vezes, nesse tema de ser covarde, né, o medo, né, como a Mari falou, pode nos trazer isso. Mas eu não tenho todo esse conhecimento. Mas eu não tenho tudo isso. Eu não tenho alguma coisa, mas assim, alguma coisa a gente tem o que dividir, né? Então é isso, só não deixar que esses medos te paralisem, né? E tem um outro ponto também, né? Se a gente for pensar que o primeiro passo, quem deu foi Deus, e ele que nos envia, então ele que nos prepara, né? Ele vai dando condições para que a gente desenvolva as nossas habilidades. Gente, Deus dá super condições para a gente se desenvolver, para a gente ser diferente, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, viu? Tem muitas das vezes que a gente não faz. E, por exemplo, eu pedi para o Fê aqui voltar nesse slide, que, por exemplo, para a gente ter sucesso, a gente tem alguns degraus para a gente subir, e assim, o sucesso, hoje você tem sucesso, mas amanhã você pode não ter sucesso em qualquer área da sua vida, tá, gente? E para a gente ir subindo esses steps e galgando tudo isso, a gente primeiro precisa estudar. Isso é um fato consumado, e assim, um exemplo bem claro aqui foi o que a Dani disse também dela com 12 anos, ou da nossa vida espiritual também, que eu por exemplo, sempre dei aula no infantil desde pequenininha. Eu e minha prima, a Poliana, que eu sei que algumas pessoas conhecem, nós somos líderes do grupo de dança eu tinha, sei lá, 13 para 14 anos, eu era super jovem também, então às vezes a gente tinha meninas mais velhas, mas a gente quis iniciar tudo isso, então assim, Deus foi nos capacitando, a gente teve que estudar, a gente tinha que ficar assistindo os DVDs de louvor do grupo do Ministério de Dança lá, esqueci da Ana Paula Valadão, do Diante do Trono, para ver como as meninas dançavam, para ver como era o estilo de roupa. Então, a gente dedicava o nosso tempo, a gente orava. Tinha também a parte do planejamento, a parte da dedicação que a gente precisava inventar os passos para dançar. Então, tinha essa coisa a gente sempre ensaiava depois da escola bíblica dominical, nos domingos, então era a partir da meio-dia até as 2 da tarde, então às vezes as meninas estavam morrendo de fome, e todo mundo começava a se desconcentrar, só que a gente tinha apresentação à noite, no culto noturno, então, gente, foco, vamos lá, todo mundo. A gente tinha que ser humilde também em aprender muitas coisas. Então, foram steps que a gente, foram degraus que a gente foi subindo e foi aprendendo, né? E a mesma coisa que a gente tem na nossa vida profissional, na nossa carreira pessoal, por exemplo, voltei não, eu sempre fiz inglês, mas eu nunca me dediquei, eu nunca tive foco, eu nunca me dediquei tanto, e hoje em dia eu estou me dedicando muito, porque eu preciso muito para o meu trabalho, então, assim, essa coisa de eu voltar a estudar, de eu me concentrar, de eu ser humilde muitas vezes e falar, olha, eu não sei, eu não consigo acompanhar, ou eu consegui ouvir metade das coisas, e Deus pede pra gente ser humilde, né, em tudo. Eu ter essa mentoria do meu professor, o meu chefe é super mentor, é líder, então eu me planejar, eu tenho 6 meses também para aprender, para me dedicar, então é tudo isso, a gente precisa de dedicação na leitura da palavra, que eu falei para vocês que eu estava lendo o Novo Testamento, eu estou em Romanos, eu me desfoquei um pouco, eu não me dediquei alguns dias aí, e aí eu voltei com força total, falei, Senhor, eu coloquei uma meta na minha vida, eu fiz um planejamento, eu preciso terminar, e eu vou fazer, porque eu me prontifiquei a isso, então, isso são degrauzinhos que a gente vai criando para o nosso sucesso, seja pessoal, profissional, espiritual, que é muito importante, financeiro, que a gente está falando de investimento, de guardar dinheiro, e entre outras coisas, tá, pessoal? Oi, Lana. Posso comentar uma coisa que aconteceu bastante comigo? Eu agora estou como na liderança das células, e isso que você está falando, que você falou da dança, eu acho que isso tem muito a ver com a obediência que a gente tem para Deus. No momento que a gente se dispôs a fazer algo para Deus, Deus coloca no nosso coração, e se a gente fala, não, realmente eu vou fazer conforme o senhor está falando. Eu vi muito isso na célula. Não era a minha vez de levar a reflexão para a célula. E aí, me falando assim, ó, Leonardo, você vai trabalhar sobre a Bíblia. Tudo sobre a Bíblia, a importância da leitura bíblica. E aí começou, só ensino, ministração, Bíblia, fui lendo, e ouvindo também.
E aí chegou o momento, assim, ó, um amigo nosso falou assim, ó, não vou poder hoje que deu problema para mim, eu não vou conseguir falar. Então é comigo. Então, vamos lá. Beleza, tá Bora. pronto. Então, tava tudo pronto. Aí ele perguntou, e aí, como é? Eu falei pra ele, cara, eu acho que é Deus falando isso aí, cara. Deus já tinha preparado isso aí faz tempo. Já sabia que alguma coisa ia acontecer, ele já veio preparando. Então, obediência. Eu acredito a mesma coisa da dança. Que você falou que tem o foco, quando a gente se foca, a gente está obedecendo a Deus. Sim, Uma coisa que Deus colocou no nosso coração, na nossa vida, a gente obedece. Aí sim. entra a humildade também, a de mentoria. E o ponto que o Fê já colocou aqui, que é de rebeldia, é o que Deus não quer da gente, né? Às vezes a gente tá lá, a gente tá estudando, tá fazendo, e aí quando Deus empurra, dá aquele empurrão na gente, fala, agora é contigo. Aí você fala assim, não, eu não vou, eu não tô preparado, eu não quero, eu não aceito. E aí isso é um ponto de rebeldia, porque você está se rebelando contra Deus. Ele já te preparou, ele já te capacitou, e muitas das vezes a gente acha que não, e a gente não quer, e a gente fica lutando com Deus, sabe? Isso é um ponto bem grande, que é o que aconteceu com aquele povo, né? Ele se rebelou contra um ungido do. Ele tinha. O Fê falou uma palavra, ele foi buscar o que era de direito dele, isso daí estava nas leis, né? Então já estava na lei. E o povo se rebelou, assim como o povo lá no Egito, assim como os irmãos de José se rebelaram contra ele, assim como o povo na época, quando Paulo também ia pregar contra Jesus, esse povo se rebelou, sabe? Então é muito essa rebeldia, e Deus abomina, Deus prefere a morte do que a rebeldia, tá, gente? Isso tá na palavra. Olha eu aqui dando um monte de pitaco. O grande rebelde aí que nós temos, quem que é? É o inimigo, né? Amigo. É o concorrente. O concorrente lá é o maior obediente que tem. Lúcifer, imagina que ele era um super cantor, ele era um ministro de louvor, né? Imagina, está lá entre os anjos, ele está lá com Deus, ele está adorando, ele era um regente, ele era como se fosse esqueci quem que é o regente agora da nossa igreja, mas como se fosse o regente, o Joabe, que era na época. Então, imagina que ele era tudo isso, e ele, né, era visto pelas outras pessoas, as pessoas queriam ser os anjos, eu acredito que gostariam de ser que nem ele, que ele deveria ter uma voz linda, e ele tinha um poder de liderança, e mesmo assim ele olhou para Deus e falou, eu quero ser igual a você, sério, quero aqui, ó, competir com você. Não rolou, gente. Existe um só Deus para ser adorado, sabe? É isso, ele foi rebelde e não é à toa, né? Bom, então tá, vou deixar o Fê terminar a aula aqui, peraí. Isso na internet. Ela é exatamente isso, pessoal. A gente tá falando disso. A gente tá falando de dinheiro, né? De organização. Eu lembrei de uma aula que a gente deu lá do Zé do Egito. Não sei se vocês vão lembrar, mas a gente falou exatamente disso, né? Que ele planejou. A gente deu todos os argumentos na época, né? Que ele teve informação privilegiada, ele organizou, né? Ele teve planejamento, ele teve foco, ele teve liderança, ele foi humilde e generoso com a família. Então, assim, naquela época lá, ele já tinha criado um plano econômico, entendeu? De criar os armazéns lá em vários lugares, ele colheu a quinta parte lá da colheita, sabe? Imagina para ele pesar tudo aquilo, o controle, como é que era, né? Uma forma dele armazenar tudo aquilo na época, sem que estragasse, porque ele já estava prevendo que ia ter 7 anos, né, de escassez. Então, assim, a gente está falando de poupar, de ousadia aqui, de não ser covarde, a gente lembra de José, que ele não foi nada disso, né, naquela época. E a gente vê nessa parábola aqui que exatamente, né, qual que foi a diferença entre os dois? Bom, os dois primeiro disseram que a mina que o nobre lhes confiou, que rendeu os lucros, que foi ela que rendeu os lucros, e não as habilidades deles mesmo. Ou seja, tipo assim, pro terceiro servo, né, não foi nem o temor, na verdade foi uma covardia, porque ele guardou direito a mina. Ele embrulhou só aí num lenço e já era, sabe? Então, assim, ele foi bem covarde em relação aos outros dois, né? E a gente vai aprender também que além de não ser rebelde, de não ser covarde, a gente precisa ser inteligente. Então tá em Lucas no 19, do 15 ao 21. Então fala bastante de ser inteligente. O que Deus espera da gente é uma produtividade, gente. Então, assim, é o que o Léo,
a Dani, a Ilana contou, o Kleber aqui, eles falaram, poxa, a gente precisa ser produtivo. É isso que Deus quer da gente. Não quer nada improdutivo, a gente não quer nada mal feito, nada horrível, entendeu? Deus quer a nossa produtividade. Cristo nos capacitou para uma missão que Ele nos deu. Ele nos deu os dons, gente. Ele deu o dom para cada um. Então a gente tem que usar os dons com inteligência. A gente precisa aplicar, né, essas capacidades com inteligência. Por exemplo, a Ilana tem o dom da comunicação, sei lá, a Mari da dança, não sei. E cada um tem o seu. A gente tem que buscar dentro disso onde a gente pode aplicar para que a pessoa veja Deus através de nós. A gente tem que aplicar os dons para a gente ver os resultados. E para as pessoas verem esses resultados da forma de que Jesus, né, queria que fossem vistos por ele. Deus nos capacitou para servir. Então, assim, use a sua inteligência, coloque o seu dom em prática, de modo que a luz de Jesus possa ser vista para o próximo. Quer comentar alguma coisa, Lani, disso? Alguém quer comentar alguma coisa disso, dos dons? De usar com inteligência a sua sabedoria? Só acrescentando da Bíblia, seja sal e luz, né? Sim, Então, é uma coisa que eu tenho lido bastante. Na verdade, assim, eu li, né, de um livro que ele sempre fala assim que os dons e talentos que a gente tem não é de por acaso, né? Deus quer que a gente use os dons e talentos que Ele nos deu para que o reino dele seja expandido através da criatividade, né? Deus, eu acredito que Ele seja muito criativo. Então, Ele criou a gente de diversas maneiras, porque para a gente alcançar as pessoas de diversas maneiras, entendeu? Mas não existe o mundo inteiro igual, sei lá, a Ilana, igual a mim, igual a Dani, igual o Kleber. Não existe um mundo inteiro igual a nós. Então, Deus diversificou a nossa personalidade porque Ele é criativo. A gente não pode limitar Deus, né? Eu tive uma época que para mim era muito difícil sair, tipo assim, sair do meu casulo, digamos assim, porque eu não sei lidar com as pessoas, assim, tipo, porque eu achava que as pessoas tinham que ser igual a mim, porque era mais fácil para eu lidar, era mais cômodo, né? Então, assim, quando eu pegava uma pessoa muito fria, por exemplo, no imersão desse ano, o povo era de Curitiba. Gente, Curitiba não é uma pessoa educada, gentil. Eles mesmos falam disso. Curitiba não é uma pessoa amorosa de ficar abraçando. Curitibano te abraça um dia, no outro dia tudo bem, não precisa ficar te abraçando. Então, assim, para mim isso é muito difícil, porque eu sou muito carinhosa, eu gosto de atenção, eu sou muito pegajosa. E então, tipo, para mim era muito difícil. E aí Deus estava mostrando para mim, falou assim: você me limita a querer que todos sejam igual a você. É verdade o quê, Davi, que eu sou pegajosa? A gente vai conversar depois, viu, querido? E tem outro detalhe, Mari, só complementando o que você falou, justamente nessas diferenças de cada um é que o corpo se torna mais forte, né? Porque justamente numa fraqueza sua, alguém tem isso como ponto forte e acaba cobrindo a sua deficiência, né? Exato. Não deixando que determinada alma seja deixada de fora por causa disso. Exato. E aí Deus ministrou muito no meu coração, falou assim: você me limita querer que eu seja, querer que todos sejam igual a você. Eu criei vocês de formas diferentes e tal. E aí, como eles são, o que ele fez? Ele me mandou para um acampamento em Curitiba. E aí eu fiquei mais não sei quanto tempo com curitibanos. Chegou uma hora que eu falei assim: eu vou ser igual a eles. Eu vou ser igual a eles. Aí eu tava assim, centrada, e aí o Mari me abraça, oi, me abraça, que não sei o quê. Eu era assim, porque são pessoas, então assim, os nossos dons, então assim, por exemplo, nós temos nossas personalidades, né, características de cada um, mas também temos dons. Então, o Léo com a matemática, a Ilana com a comunicação, o Kleber com importação e exportação, eu com fotografia, o Davi com qualidade para pessoas com deficiência. Então, assim, tem tudo, bem expandido, né? O reino de Deus, ele tem que se expandir de uma forma natural e através de nós, né? A gente não vai se expandir dentro de uma igreja em 4 paredes, não que ela não seja necessária, mas igreja quer dizer
eclésia, né? Eclésia quer dizer para fora, então a gente tem que ir mesmo. E eu acho que a gente tem os nossos dons e talentos, a gente tem que usar com inteligência, usar com sabedoria e humildade, porque senão a gente se torna soberbo e orgulhoso, mas a gente usar entendendo que isso vem de Deus. Então, quem canta, entenda que foi um dom de Deus, sabe? E não que não precisa estudar, enfim. Mas eu acho que é isso, que a gente tem que ter sabedoria e inteligência para utilizar os nossos dons para que o reino de Deus seja expandido. Sim, lembrando que a gente não pode esquecer que Deus ele não precisaria da gente, ele nos dá esse privilégio, né, e nos dá condições de ajudá-lo nessa obra. É isso, Deus ele já nos capacitou, né? Ele já deu o dom pra gente, basta a gente agir com inteligência, né? Colocar o dom em prática e mostrar a luz, né, através disso, é isso que ele quer. Mais alguém quer falar? Posso ir a gente já tá acabando já, tá? Mais alguém? César, quer falar alguma coisa? Tá aí? Olhando com essa carinha? Acho que não, deixa eu ver aqui. Então vamos lá, para a gente refletir e praticar. Há uma missão a ser cumprida enquanto ele volta. Então a gente tem uma missão. A gente tem uma missão, né? Cada um tem a sua, a gente tem uma missão, né? A finalidade é a mesma, mas cada um tem a sua missão. 2, há uma garantia de sucesso. Ele nos deu os meios para isso, que são os dons, gente. Já está garantido o sucesso. Ele já nos garantiu o sucesso, os dons estão aí, a gente só precisa fazer o quê? Aplicar, que foi o que a gente acabou de falar. E a gente precisa abandonar a rebeldia e a covardia, né? E agir com a inteligência, que é isso que a gente está falando. Então, a gente ficar um pouco mais próximo de Deus, né? Que quando a gente está distante, a rebeldia, ela reina. Então, se a gente está próximo de Deus, a gente não tem rebeldia. Então, a gente consegue utilizar isso com inteligência. E que tal a gente começar isso agora? Desafiar vocês a fazer uma lista das suas qualidades e habilidades, de vocês. Fazem uma lista aí, depois que acabar agora essa aula, faça uma lista de qualidades e habilidades e tenta relacionar as formas de testemunhar o amor de Cristo com elas. Assim, onde você pode relacionar e quais as formas que você pode testemunhar o amor de Deus com isso. E escolha uma delas e se concentre-se para aplicar com alguém. Por exemplo, a Mari falou, a Ilana tem o dom da comunicação. Tem gente que tem o dom da oração. Tem gente que tem um monte de dom. Coloque as suas habilidades, como você pratica. Tem gente que gosta de mandar mensagem, tem gente que gosta de ligar, tem gente que tem um monte de habilidade. Eu queria saber se vocês já identificaram algumas habilidades de vocês e se vocês querem explanar isso aqui pra gente. E qual que é a sua habilidade? A minha habilidade? Nem eu sei minha habilidade. Fala aí, Ilana. A minha habilidade não é a comunicação, gente. Eu não sou tão comunicativo como a Ilana. Lava a louça. É o quê? Lavar louça, né? Só se for, né? Nem isso mais, né, Mário? Porque agora eu comprei uma empregada aqui pra mim, que ela lava a louça pra mim. Já dá para ajudar na cozinha. Olha, eu diria, Felipe, que você tem um coração generoso. Isso é um dom. Sim. Não Isso é todo verdade, mundo que tem a servir. generosidade de se doar do seu tempo e das suas, né, de tudo que você poderia estar fazendo para ajudar a sua esposa, então, é um coração generoso. Eu acho que assim como você faz nessas coisas, o coração generoso se expande para todas as áreas, né? É verdade. Davi colocou servir. Servir é verdade mesmo. Sempre, nossa, eu sinto prazer em servir alguém e ajudar. Isso daí me deixa muito feliz. Eu gosto. Então, assim, isso daí eu posso usar, né? Aqui. Então, já é algo que eu posso usar para mostrar o amor de Deus, né? E testemunhar para alguma pessoa. No meu trabalho, na minha família, eu posso usar isso para o meu lado, ao meu favor. Mais alguém? Quem quer compartilhar? Eu já falei o meu, fotografia. Gente, uma coisa que eu tenho falado muito comigo nesses últimos tempos, porque eu sou uma pessoa bastante ativa, então, assim, eu quase não consigo ficar fazendo, eu procuro não fazer, mas às vezes vou ser sincera com vocês aqui, às vezes eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo, e às vezes eu estou conversando com alguém, estou pensando em outra coisa e consigo ir fazendo essas duas coisas ao mesmo tempo. Tipo, isso é péssimo, você está com alguém, você tem que estar ali, né, de corpo, alma e espírito, né, mas
enfim, né? Isso é uma coisa aí, pontos Isso é para dom melhorar. feminino, tá? Homem não consegue fazer muitas coisas, não. Então, mas pensando nisso, né, nessa minha coisa de ser uma pessoa mais ativa, pessoas assim como eu, se preocupam muito no fazer. E no final, na verdade, a gente precisa ser. Fazer é uma consequência, mas a gente precisa se concentrar no ser. Então, às vezes, né, a gente fica pensando, poxa, eu poderia comunicar assim, eu poderia fazer isso, poderia criar um evento, não sei o que, para anunciar o evangelho e tal. Por quê? Porque é da nossa natureza mais ativista de fazer. Mas muitas vezes, o que Deus quer nos ensinar é o ser. Porque quando a gente é aquilo que Deus quer, está dentro da gente, você vai constranger as outras pessoas com as suas atitudes. De alguém falar assim, nossa, o que é isso? Por que você está fazendo isso? Então, me explica como funciona isso e não sei o quê. E aí você acaba impactando, falando de Jesus para as pessoas através do ser, né? Da sua própria atitude. Então, acho que fazer é muito importante. Eu só quis fazer esse comentário agora, porque muitas vezes a gente se pega nessa coisa de, eu quero fazer, né? Mas, assim, o principal é o ser, e o fazer é uma consequência, né? Mais alguém? Kleber? Quer falar, Oi. Kleber? Tá lavando Para a louça? falar do que eu acho que eu tenho de dom, de característica boa nesse sentido? De qualidade que você pode aplicar. Olha, além de eu ser pouco comunicativo, como vocês podem perceber, né? Brincadeira. Eu acho que também uma coisa que eu acho que eu tenho, assim, é que eu faço amizade fácil com as pessoas. Isso é Então, acho que verdade. isso Meu pode Deus, ser... hein? Essa é uma qualidade realmente que é visível. Eu acho que a Helena vai parar. Você vai parar de gravar aí? Ela vai parar de gravar, ela tinha esquecido. Mas pode falar.